Olá, esse é o episódio Evolução dos Hominíneos do nosso podcast informativo. Os apresentadores desse podcast são Ana Silva, Francine Guimarães, Maicon Trindades e Luísa Franco. Para falar sobre a evolução humana, primeiro devemos nos encaixar dentro da árvore da vida. Sabemos corriqueiramente que somos primatas, mas o que é um primata? De maneira bem geral, para não entrarmos em muitos detalhes, que são muitos, os membros da ordem Primates são mamíferos placentários que possuem o corpo coberto por pelos, capacidade de manter temperatura corporal, endotermia, e gestação relativamente longa, além de que, como uma das características que mais chama atenção, são animais extremamente sociais e apresentam o cérebro relativamente grande se comparado com outros mamíferos. Na ordem Primates, nós estamos incluídos dentro da superfamília Hominoide, que são os primatas sem rabo. Dentro dessa classificação, somos participantes da família Hominide, que inclui também os orangotangos, gorilas e chimpanzés. Ainda dentro dos hominídeos, tirando os orangotangos, nós, juntos com os chimpanzés e gorilas, somos classificados na subfamília Hominini. E, por fim, os primatas que desenvolveram a bipedia estão na tribo Hominini, sendo chamados de hominíneos. No registro fóssil, sabemos que estamos diante de um fóssil de um hominídeo, um primata bípede, por várias evidências morfológicas, como a posição dos dedos dos pés, o encaixe do fêmur com a bacia, a inclinação nos ossos da perna e por aí vai. Mas talvez a mais indicativa de bipedia seja o forame magno, a abertura na parte inferior do crânio onde se conecta a coluna vertebral. Em animais quadrúpedes, ela está mais voltada à parte posterior do crânio, e em bípedes, mais centralizado e embaixo. Além dessas características, os membros da linhagem humana também apresentam ausência de caninos grandes e afiados, como nos nossos parentes mais próximos, os chimpanzés. As pressões seletivas que levaram a nossa linhagem a andar sobre duas pernas ainda são debatidas. Durante muito tempo aceitou-se a hipótese de que o ambiente de savana foi crucial para favorecer a bipedia, visto que, com o corpo ereto, mantinha-se longe do chão e mais exposto às correntes de ar, mantendo a temperatura baixa e ajudando na sobrevivência em ambientes muito quentes e abertos, como a África e o ambiente de savana. Também existiu a hipótese de que a postura bípede na savana facilitaria a visão de predadores a longa distância, entre várias outras teorias relacionadas. No entanto, essa hipótese caiu por terra na medida que os estudos sobre os primeiros hominíneos foram crescendo e descobrindo que os primeiros bípedes provavelmente viviam em ambientes de bosques ou florestas. Além do mais, os primeiros bípedes também tinham um bipedalismo facultativo, isto é, ainda mantinham hábitos e características arborícolas. A hipótese mais em voga hoje em dia de que a bipedia semi-arborícola ou facultativa surgiu com uma postura dos orangotangos nas árvores, uma postura suspensória sobre dois membros. Sendo assim, a bipedia facultativa não seria uma exclusividade ou apomorfia na nossa linhagem, mas uma exploração de uma característica já presente. Vale ressaltar que a hipótese da savana é uma boa hipótese quando relacionada exclusivamente com a bipedia do gênero Homo, e que existem várias teorias sobre o que levou a essa característica, mas não há consenso. Sabe-se por evidências moleculares que os primeiros bípedes se separaram dos chimpanzés há cerca de 6 a 7 milhões de anos, e é mais ou menos por essa idade que é conhecido o fóssil mais antigo da nossa linhagem, o Sahelanthropus tchadensis, achado no Chade, no centro da África, em 2001. Apesar do crânio estar bem deformado por conta da pressão do sedimento da fossilização, é possível perceber o forame magno mais abaixo do crânio, o que indica a bipedia. A arcada dentária apresenta uma espécie de intermediário entre parábola vista nos humanos modernos e a forma de U dos demais primatas e chimpanzés. Também tem um volume craniano de 320 a 380 centímetros cúbicos, não muito distante do chimpanzé. Possui um toro supraorbital, uma faixa grossa óssea sobre a sobrancelha bastante avantajado. Alguns autores ainda questionam a bipedia, dada a deformação do fóssil, e outros a colocam filogeneticamente como um ancestral direto entre a linhagem hominínia e os chimpanzés. O segundo bípede mais antigo é o Ororhyntugenensis, com 6 milhões de anos. Não foram achadas muitas porções craniais dessa espécie, mas de partes pós-cranianas de cerca de 5 indivíduos, encontrado em 2000 no Quênia, leste da África. As análises de fêmur indicam a bipedia e a análise de um polegar mostra uma curvatura muito parecida com a de chimpanzé, evidenciando hábitos arborícolas também. Alguns pesquisadores ainda sugerem que o Orrorin seja um grande primata, não humano, e não um hominídeo propriamente dito. Dentro dos mais antigos hominíneos, ainda temos as duas espécies de Ardipithecus, o Ardipithecus cadaba, o mais antigo com 5 milhões de anos, e o Ramidus, com 4 milhões de anos. O Ardipithecus cadaba foi achado por pesquisadores da Universidade de Berkeley e, embora muito fragmentado, apresentava caninos muito parecidos com os outros hominíneos. Antes foi classificado como Ardipithecus ramidus, mas por conta do encaixe dos caninos de cima com os de baixo ser mais semelhante ao de chimpanzé do que outra espécime descoberta, foi tido como uma nova espécie.
Ardipithecus ramidos, propriamente dito, foi achado em 1994 na Etiópia. Foram encontrados dentes e partes de crânio que apresentam o forame magno bem abaixo. Também apresenta um volume craniano de 300 a 350 centímetros cúbicos, assim como o Sahelanthropus, não muito diferente do volume craniano de um chimpanzé. O achado da pelvis e membros inferiores corroboram com a característica bípede. Interessante citar que, assim como os outros primeiros bípedes já citados, aparenta ter hábitos arborícolas, além da bipedia, por conta do formato dos membros superiores e dos dedos das mãos. Também outras características mostram que não eram capazes de andar com os nodos dos dedos, como os chimpanzés ainda fazem. Tais características colocam os ardipithecus como possível ancestral do gênero Australopithecus. Os australopitecíneos surgiram há cerca de 4 milhões de anos e até o momento foram reconhecidos por volta de 9 espécies que viveram até 1 milhão de anos atrás. Essas espécies estão incluídas principalmente nos gêneros Australopithecose e Paranthropus, que ocorreram no leste e no sul do continente africano. Somente uma no gênero Kenyanthropus, que ocorreu na região central do continente. As regiões para a diversificação das espécies de hominíneos ainda são amplamente debatidas, mas o que é geralmente proposto são as alterações climáticas que ocorreram no final do Mioceno e no início do Piloceno há cerca de 5 milhões de anos, ocorrendo uma nova pressão seletiva sobre essas espécies, levando assim a alguns surgimentos e fixações de traços. Duas ou mais populações da mesma espécie podem experimentar esta mesma pressão seletiva de forma diferente, levando assim a divergência, ainda que significativa, em espécies diferentes. Antes dessas mudanças ambientais no final do Mioceno, o continente africano era densamente arborizado e tinha um clima tropical estável durante todo o ano, com chuvas abundantes. O final do período trouxe maior sazonalidade, maior variação ao longo do ano e um clima mais frio e seco, principalmente há cerca de 3 milhões de anos, quando a diversificação entre as duas principais linhagens de australopitecíneos ocorreu. Como resultado, a cobertura florestal continuou a diminuir e perder continuidade, proporcionando cada vez mais espaços para florestas secas e sazonais e ambientes mais abertos e de savana. No processo, algumas espécies vegetais e animais foram extintas, dando origem a novas formas de adaptação e exploração de ambientes recentemente surgidos. Muitos continuaram a viver em ambientes florestais densos. Outras espécies, como os hominíneos, aproveitaram essas mudanças e começaram em ambientes de transição ao bordo de florestas e novos recursos. Estes eram significativos menores que os humanos modernos. O crânio de australopitecíneos também era pequeno, não muito maior que o de um chimpanzé, média de 395 centímetros cúbicos. Alguns estudos, no entanto, apontam que as diferenças entre o macho e a fêmea do Australopithecus afarensis. Em geral, as espécies de australopitecíneos são caracterizadas por baixa estatura, locomoção bípede, mas ainda não perderam completamente a dependência de árvores, possuem cérebros menores, caninos menores e molares com esmaltes mais espessos. O formato da arcada dentária, embora não seja diferente do arco parabólico do Homo, tem um formato intermediário entre o formato parabólico dos humanos modernos e o formato de U observado nos macacos. Uma característica dentária que se revela marcante nos australopitecíneos é sua tendência a apresentar esmegadontia dos pré-molares e molares, chegando ao tamanho extremo em algumas espécies. Eram, em geral, onívoros, mas com uma boa porcentagem de alimento de origem vegetal em sua dieta. Podiam até já usar ferramentas, assim como os chimpanzés atuais. Existe a suspeita de serem os primeiros humanos antigos a fabricar e usar ferramentas de cascalho. Alguns estudos mostraram que eles eram em grande parte sexualmente dimórficos em tamanho. Os machos são 50% maiores que as fêmeas, sugerindo que eles tinham um sistema de acasalamento polígamo, um macho com várias fêmeas, como os gorilas atuais. Na verdade, esta é uma afirmação controversa, pois tradicionalmente, além do tamanho do corpo, pensa-se que o tamanho dos dentes caninos entre os sexos interfere em um sistema de acasalamento polígamo. Neste tipo de sistema, os caninos dos machos são significativamente maiores que os das fêmeas, o que não é observado nos australopitecíneos. Alguns estudos consideram, porém, que os australopitecíneos, na verdade, não apresentam um dimorfismo sexual acentuado no tamanho corporal. As diferenças encontradas na anatomia crânio-dentária separam os australopitecíneos em dois grupos. Os gráceis, incluindo no gênero Australopithecus e Kenyanthropus, e os robustos, incluídos no gênero Paranthropus. Esses dois grupos serão descritos a seguir, porém, as relações de parentesco entre as espécies
ainda são bastante discutidas, e até o momento não se chegou a um consenso sobre as suas possíveis Australopithecines descendências. gráceis. Como o nome sugere, essa espécie de Australopithecines tinha uma anatomia craniana mais delicada, associada a uma dieta mais flexível e menos especializada. Seus caninos e incisivos eram relativamente grandes, enquanto seus molares eram muito menores em comparação com os dos Australopithecines robustos. As espécies de Australopithecines gráceis são incluídas nos gêneros Australopithecus e Kenyanthropus. Tá, então os australopithecíneos robustos. As espécies de australopithecíneos robustos são as mais derivadas do grupo, tanto que muitos as consideram parte de um gênero distinto, Paranthropus. As 3 espécies conhecidas até agora, todas possuem órgãos mastigadores muito pronunciados, adaptados a uma dieta especializada na ingestão de alimentos mais duros como sementes, tubérculos, raízes e rizomas. Seus molares e pré-molares são gigantescos, adaptação chamada de megadontia, que é a sua principal característica como grupo. Ele também tinha uma mandíbula grande, um crânio adaptado aos poderosos órgãos de mastigação, uma crista sagital para acomodar os músculos temporais necessária à mastigação e um arco zigomático maior da maçã do rosto, que era mais revertido e mais estendido para trás para acomodar o músculo temporal, o que dá a essas espécies tem um foco mais largo. Acredita-se que essas adaptações possam ter sido selecionadas para melhor sobrevivência em períodos de escassez alimentar, quando no local onde viviam havia apenas alimentos mais duros e difíceis de mastigar. Eles podem ter sido uma vantagem sobre outras espécies humanas que carecem das adaptações necessárias a essa dieta nas épocas de seca. Por conta disso, acreditava-se que a poderosa linhagem foi a primeira a se aventurar frequentemente no ambiente de savana. O resistente Australopithecus foi extinto e o próximo gênero do hominíneo a surgir foi o gênero Homo. E o gênero Homo? Apesar de o gênero Homo ser definido de muitas maneiras, traços como o crescimento do cérebro, o uso de instrumentos e a anatomia do esqueleto indicando uma locomoção bípede são os que têm sido usados para definir nosso gênero. Em 1960, Louis Leakey e colegas encontraram fósseis na garganta de Olduvai, na Tanzânia. Os fósseis encontrados revelaram um espécime com características que o diferenciavam dos australopithecíneos encontrados na África até então. Louis Leakey nomeou a espécie como Homo habilis, ou seja, homem habilidoso, em referência aos instrumentos encontrados com o espécime e a sua capacidade de os fabricar. No caso do Homo habilis, achados pelos Leakey, o espécime tinha cerca de 1,8 milhões de anos. Entretanto, a primeira aparição do gênero Homo é datada por volta de 2,4 milhões de anos, depois que os fósseis mais antigos desse gênero foram achados em 1994 em Adar, na Etiópia, pela equipe de Donald Johnson. Os fósseis foram achados junto com instrumentos de pedra lascada, indicando que essa espécie já fazia uso desse aparato tecnológico. Importante salientar que, embora ferramentas já apareçam nesse período, seus primeiros fabricantes são mais antigos que o primeiro registro do gênero Homo. O Homo habilis, representante do gênero Homo, apresentava a face menor e menos projetada para frente, diminuição dentária e um aumento na capacidade craniana em relação aos australopithecíneos. Contudo, a morfologia dos seus pós-crânios ainda são bastante semelhantes. Fragmentos de esqueletos encontrados na Tanzânia e a análise da morfologia craniana do Homo habilis revelaram que eles ainda tinham proporções corporais adaptadas à vida semi-arborícola, como braços longos em relação às pernas, ou seja, ainda não tinham feito a transição completa do ambiente arbóreo para o terrestre. Eram bípedes facultativos. Além disso, as falanges das suas mãos e dos seus pés ainda eram curvadas, como as dos australopithecíneos. Ou seja, os primeiros homos apresentavam algumas características dos australopithecíneos e outras de espécies mais modernas do nosso gênero. Em 1891, Eugene Dubois foi para Trinil, em Java, onde encontrou uma calota craniana e um fêmur, que tiveram uma datação estimada em 900 mil anos. Os espécimes tailandeses foram nomeados por ele como Pteranodon erectus, posteriormente renomeados para Homo erectus, e foram utilizados para definir as características dessa espécie. A partir das análises fósseis, foi constatado que os Homo erectus exibiam uma capacidade craniana entre 800 e 1000 centímetros cúbicos,
tendo um aumento significativo em relação aos australopitecíneos, que tinham em torno de 440 centímetros cúbicos, e aos Homo habilis, que tinham entre 500 e 650 centímetros cúbicos. Assim, possuindo uma capacidade craniana maior que em relação às espécies A anteriores. análise da morfologia pós-cranianas do Homo erectus mostrou que eles obtiveram um aumento de estatura, passaram a ter as pernas proporcionalmente mais longas e os braços mais curtos, além de não apresentarem mais adaptações esqueletais à vida arbórea, demonstrando que a locomoção bípede já deveria estar bem estabelecida nessa espécie. Um achado importante para os estudos sobre o gênero Homo foi a descoberta do garoto de Turkana em 1984, no Quênia, pela equipe de Richard Leakey. Esse esqueleto é um dos mais completos individuais da linhagem hominínia, antes dos Homo sapiens. Sendo datado em 1,6 milhões de anos, o garoto de Turkana foi muito importante porque foi a partir de sua análise que se pôde confirmar que a locomoção bípede do Homo erectus era muito semelhante à dos humanos modernos. Com isso, é apenas com o surgimento do Homo erectus que se pode falar então em uma bipedia obrigatória. Encontramos essa espécie presente em locais tão distantes como Dmanisi, na Geórgia, há cerca de 1,77 milhões de anos, e Tsvangirai, na ilha de Java, em torno de 1,6 milhões de anos. O espécime encontrado a leste do lado de Turkana, no Quênia, é um dos crânios mais antigos de Homo erectus, datado em 1,8 milhões de anos. Esse espécime já mostra um crescimento cerebral considerável, assim como uma diminuição dos dentes em relação aos hominíneos anteriores. O mais recente vestígio da existência do Homo erectus foi descoberto em Nindong, no leste de Java, revelando uma inesperada datação de 27 a 53 mil anos atrás. A primeira análise dos ossos pós-cranianos de Dmanisi foi publicada em 2007. Dentre as características observadas estavam os braços retos, não levemente torcidos para fora, como os nossos, e as proporções de braços e pernas como as nossas. Com isso, os hominíneos de Dmanisi acabaram reforçando a ideia de que as pernas mais longas e os braços mais curtos tiveram um papel relevante na grande expansão do gênero O Homo Homo pelo erectus mundo. foi uma espécie muito bem adaptada a um amplo território durante o longo período que ele existiu. É notável também que eles mudaram ao longo do tempo, tanto tecnologicamente como morfologicamente. Com isso, um breve histórico mostra que a origem do gênero Homo se dá no continente africano por volta de 2,4 milhões de anos atrás, com o Homo habilis, e uma rápida dispersão por volta de 1,8 milhões de anos com o Homo erectus. E, por fim, ao redor de 600 mil anos atrás, espécimes com características morfológicas e comportamentos diferentes foram encontrados em todo o Velho Mundo, tais como o crânio de Bodo, na Etiópia, e de Kabylie, na Zâmbia. Essas espécimes tinham um tamanho craniano maior e uma tecnologia lítica mais elaborada. Essas novas espécies passaram a apresentar uma série de inovações antes não vistas no Homo erectus e que mais tarde vieram a se diferenciar em novas espécies como o Homo neanderthalis e o Homo sapiens. Há pelo menos 600 mil anos atrás, tivemos o aparecimento do Homo heidelbergensis, que se caracterizava com um maior tamanho craniano, além de características corporais que se assemelham entre Homo sapiens e Homo neanderthalensis. Foi descoberta uma mandíbula muito bem preservada no ano de 1907, em Mauer, na Alemanha, além de 17 restos mortais de heidelbergensis em cima de los huesos, na Serra de Atapuerca, que datavam de pelo menos 430 mil anos. Essa espécie diferenciou-se há cerca de 500 mil anos em duas linhagens evolutivas, o Homo neanderthalensis e os denisovanos. Os primeiros fósseis encontrados foram identificados por Johann Furholt e Hermann Schauffele, descobertos no Vale do Rio Nander em 1856. Já no ano de 1899, em Krapina, no norte da Croácia, foram descobertos 876 fósseis de neandertais. As escavações duraram 6 anos. Em 1908, na França, foi encontrados restos de um homem neandertal considerado velho para sua comunidade. O espécime possuía por volta de 40 anos quando faleceu, com artrite avançada e praticamente sem dentes. Foi apelidado de Old Man, ou o velho em português. Essa ossada demonstrava sinais de reabsorção de ossos da mandíbula, o que indicava que se alimentou por muitos anos sem dentes e que recebeu auxílio de outros da sua espécie. No século XX foram encontrados diversos sítios neandertais na Europa, Oriente Médio, Israel, Eslovênia, Rússia e Síria,
o que auxiliou na classificação de neandertais clássicos, de transição e proto-neandertais, além de permitir observar as variações morfológicas entre eles. Os fósseis encontrados apresentam crânios maiores mesmo que os dos sapiens, com volume encefálico médio de 1.520 cm3, além de possuírem queixo recuado ou ausente, arcada superciliar saliente e grande mandíbula. A maior capacidade cefálica se vincula ao peso corporal e melhora na eficiência metabólica em ambientes de menor temperatura. Outra estrutura característica dos neandertais é a sua estrutura física bastante robusta, com maior amplitude corporal em organismos que viveram durante o período de glaciação, com membros inferiores e superiores mais curtos, falanges mais grossas e quadris mais largos. Por esses dados, podemos supor que os neandertais possuem uma melhor adaptação morfológica a ambientes de baixa temperatura com atividades físicas extenuantes. Já em tecnologias, os neandertais se mostraram fluentes no uso do fogo e utilizavam no cozimento de alimentos, no preparo de materiais e para se aquecer em ambientes de temperaturas mínimas. Evidências sugerem também a manipulação e uso de plantas medicinais para tratamento de doenças e ferimentos. Utilizavam em sua maioria lanças de madeiras com ponta de pedra afiadas coladas com resina, além de bifaces, facas, dentículos e raspadores, demonstrando a utilização de procedimentos padronizados e eficientes. Também podemos observar de forma indireta a utilização de vestimenta pelos neandertais, nas evidências de amaciadores de couros para deixar os tecidos impermeáveis e adequados para serem usados também. Mas e os sapiens? Para entendermos como surgiu nossa atual sociedade e nossos instintos de socialização, precisamos observar nossas origens e os primitivos Homo sapiens. Os primeiros surgiram há 200 mil anos, e os primeiros espécimes de sapiens descobertos foram os homens de Cro-Magnon, na França, em 1868, no século XIX. Foram encontrados 5 a 8 indivíduos de meia idade com diversos fósseis de animais. Novamente na França, em 1912, os irmãos Begouen encontraram vestígios de pinturas rupestres e ferramentas de pedra e de osso em uma série de cavernas. Entre muitos outros registros de fósseis, ferramentas ou até mesmo arte desses organismos primitivos. Os sapiens surgiram como uma novidade evolutiva nem tão revolucionária assim quando comparado aos neandertais, em quesito capacidade corporal, cerebral e até mesmo adaptação ao ambiente frio. Seu volume encefálico médio de 1.300 cm3 era inferior, além de sua caixa craniana relativamente alta e arredondada. Graças à utilização de fogo no cozimento de alimentos, os sapiens possuíam dentes e mandíbulas menores. Suas falanges, membros inferiores e superiores eram mais longos e estreitos do que os dos neandertais, favorecendo a maior destreza e habilidade de táteis, com a pelve mais curta e longa. Um dos maiores preços da bipedia era a compressão do canal vaginal, em um momento evolutivo onde a cabeça dos bebês tinha tendência a crescer, aumentando os riscos da morte da mãe e da criança no parto. Por essa razão, a seleção natural favoreceu nascimentos precoces e a necessidade de cuidados do filhote humano se beneficiava do auxílio social da época. As realizações do sapiens, em sua maior parte, ocorreram graças à revolução cognitiva, onde surgiram novas maneiras de se comunicar e pensar, aflorando de vez a capacidade social dos sapiens como meio de compartilhar informações sobre o mundo, suas formas de observar e suas comunidades. Essa característica fez os sapiens se tornarem os últimos sobreviventes entre o seu gênero, e foi a virada de chave que fez organismos não tão fortes se tornarem os organismos do topo da cadeia alimentar, se observarmos os problemas ambientais atuais e algo que os ecossistemas selvagens não se adaptaram até hoje. Vários estudos mostram que os sapiens coexistiram no mesmo período que muitos de nossos irmãos hominíneos, devido às suas grandes rotas de dispersão. A partir daí, temos diversas teorias sobre o motivo da extinção dessas outras espécies. Teoria da miscigenação conjectura a chegada dos sapiens em áreas de domínio neandertal, onde as duas espécies se cruzaram e suas populações se fundiram. A teoria da substituição remonta a história de um ponto de vista um pouco diferente. Com a chegada dos sapiens e domínios neandertais, as duas espécies se mantiveram distintas e, por meio de competição por recursos e até mesmo guerras tribais, os neandertais foram extintos e os sapiens os substituíram. Com estudos de materiais fósseis e genéticos, é possível afirmar que o DNA do ser humano moderno possui materiais correspondentes ao DNA de neandertais, denisovanos, soloenses e até mesmo floresienses. Independente da teoria aceita, quando os sapiens alcançavam um novo local, a população nativa era extinta, deixando apenas restos mortais e ferramentas dos nossos irmãos caídos. E por aqui vamos encerrando o podcast de hoje. Agradecemos por nos acompanhar nessa nossa jornada pela evolução.